Olá, meus queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria iniciarmos o nosso programa, o Dia do Senhor. Aqui quem fala com você é Padre Patrick e gostaria de convidar você, nos próximos minutos, deixar aquilo que você está fazendo para meditarmos juntos o Evangelho desse domingo, que é o 22º do tempo comum. Esse ano meditamos o evangelista Lucas, porque estamos celebrando o ano C. Gostaria de meditar com você hoje Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1 e depois do 7º ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dar o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima, e isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te poderão retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho que nós escutamos, Jesus foi convidado para comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E Jesus começou a anotar que os convidados escolhiam os primeiros lugares. Por isso que assim ele conta uma parábola. Parábola essa dividida em duas partes. Podemos dizer que a primeira se refere a meditarmos sobre a humildade e a segunda sobre a caridade. Então Jesus, ele vê aquelas pessoas que chegam buscando os primeiros lugares e diz, não ocupes os primeiros lugares, porque pode ser que alguém mais importante do que você chegue e o dono da casa vai te convidar a mudar de lugar e a ir ao último lugar. E Jesus diz, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Porque quando chegar o dono da festa, ele vai dizer para você, vem mais para cima. Ao contrário, você será humilhado, porque você vai ser convidado a sair do primeiro lugar e buscar o último lugar. Irmãos, o reino de Deus é assim, é comparado, nós vimos na leitura de hoje, e
nas outras leituras que nós podemos encontrar na Sagrada Escritura, há um banquete. Então Jesus está ali na casa de uma pessoa muito importante, que ele foi convidado. E Jesus, ele estabelece algumas normas relacionadas ao comportamento dos convidados, que nós ouvimos agora. Jesus convida a buscar o último lugar. E a segunda parte da nossa parábola, normas estabelecidas ao anfitrião, que era o dono da casa, aquele que convidou. Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos, nem ricos, porque eles vão poder te retribuir. Mas quando deres um jantar, um almoço, convida aqueles que não têm o que retribuir. Os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. A parábola, irmãos e irmãs, se situa no dia de sábado. Jesus está em Jerusalém. Ali, Jerusalém é o lugar onde ele iria celebrar a última ceia e também iria receber o martírio. Por isso que o autor pinta essas imagens para que nós possamos compreender que na nossa vida é preciso buscar o reino de Deus acima de tudo. E o reino de Deus é essa festa preparada pelo Senhor. Diante da leitura que nós ouvimos agora, o que fica forte em nosso coração é esse desejo de buscar os últimos lugares, porque assim o Senhor nos fala: quem se eleva será humilhado, quem se humilha será exaltado. Nós meditamos o versículo 1, depois já fomos para o 7, mas entre esses versículos, Jesus curou um hidrópico. Então, uma pessoa que estava com uma doença, podemos dizer, com edema, com acúmulo, que acumulava água no seu corpo, no seu tecido celular. Então, Jesus realiza esta cura diante daquelas pessoas. Era um sábado, e para os judeus o sábado é um dia sagrado e não deveria fazer nada, nem mesmo curar alguém. Então Jesus diz: é permitido curar no sábado ou não? E eles se calaram, eles não responderam nada. Então Jesus tomou o doente e o curou. E depois despediu e disse: quem de vós, se seu filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo no sábado? Irmãos, Jesus está ali tocando na ferida deles, por isso que eles observavam Jesus. Em uma outra tradução vai dizer que eles vigiavam Jesus. E o Senhor, a partir disso, conta a parábola que nós ouvimos. Jesus percebe que os convidados para aquele banquete buscavam os primeiros lugares. E Jesus orienta, Jesus lhes diz: quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha alguém ali mais importante do que você e o dono da casa te convide a mudar de lugar. Portanto, e você vai ficar envergonhado. Portanto, ocupe o último lugar. Quando tu fores convidado,
vai sentar-te lá no último lugar. Porque assim, quando chegar quem te convidou, ele vai te dizer: amigo, vem mais para cima. Isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Então, nessa primeira parte, Jesus está ensinando às pessoas o modo de escolher o lugar na mesa. E a segunda parte que nós ouvimos já é relacionado ao anfitrião, ao dono da festa, direcionado para essas pessoas que faziam as festas, quanto a quem eles convidavam, os critérios para fazer o convite. Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convida teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses vão poder te retribuir e você já vai receber a recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, olha que bonito, Jesus vai dizer: convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então serás feliz, porque essas pessoas não vão ter condição de te retribuir e você vai receber a recompensa na ressurreição dos justos. Irmãos, então essa foi a parábola que Jesus contou. Vamos trazer isso agora para a nossa vida, para a nossa realidade, para o nosso crescimento espiritual. Então vemos a primeira parte, naquela que Jesus ensina os convidados a buscarem os últimos lugares. Então, um ensinamento relacionado à humildade. Como é muito importante para nós cristãos praticarmos a humildade, porque é a perfeição da vida cristã. Ela é medida por aí, como nos ensina Santo Agostinho, através da humildade. E ainda o próprio Santo Agostinho vai dizer: posto que o homem caiu por orgulho, Deus recorreu à humildade para curar. Deus, Ele nos ensina a sermos humildes para que nós possamos ser pessoas felizes, realizadas, pessoas cheias dele. A pessoa humilde é uma pessoa forte, porque ela não deixa com que a soberba tome conta do seu coração. Lembremos que o pecado que os nossos primeiros pais e os anjos caíram foram da soberba, isto é, a falta de humildade. E o Senhor nos convida a olharmos para a vida dos santos, e eles praticando, buscando viver a vida cheia de Deus, não deixaram com que o orgulho tomasse conta dos seus corações. Humus, solum, de humus, qualifica também a pessoa, o objeto, o lugar que está baixo. Por exemplo, se olharmos para aquela palavra, latim domus huminis, que significa casa terrena. E por outro lado, outra palavra como exemplo, torre huminis, que significa a torre baixa. Então nós vemos nessa palavra, na raiz dessa palavra, um grande ensinamento para nós, que é preciso estar ali embaixo, é preciso buscarmos as coisas pequenas para que Deus nos conceda as coisas grandes. Por isso que o humilde é aquela pessoa que busca a simplicidade e é uma pessoa simpática para os outros. Todo mundo quer se aproximar da pessoa humilde. E Santa Teresinha,
ela vai dizer: prefiro buscar sempre o último lugar, porque eu sei que lá ninguém vai querer ir. Poucas pessoas vão buscar o último lugar. Por isso que ela diz isso. A pessoa humilde, ela é discreta, ela não chama a atenção. A pessoa tranquila, porque não está preocupada em receber elogios, aplausos, e se recebe, glória a Deus. Ela sabe reconhecer o seu lugar, porque ela é verdadeira consigo mesma. Porém, se ela recebe crítica, a pessoa humilde, ela vai aproveitar daquela crítica para o seu crescimento pessoal. E ela, talvez naquele primeiro momento, ela vai se sentir um pouco chateada. Nós ouvimos a leitura do domingo passado, né? Que a educação, a crítica, ela provoca uma dor na gente. Mas, por outro lado, faz com que nós cresçamos. Então, a pessoa humilde, ela vai ter essa abertura do coração de acolher a crítica quando ela é verdadeira, quando ela é real, uma crítica positiva, e vai fazer com que aquilo se torne um crescimento para a sua vida. E a segunda parte do ensinamento de Jesus, através da parábola, relacionado, né, a quem escolher para participar do banquete, é um convite à caridade, ao amor. E Santa Catarina de Sena vai dizer: todo mal é ausência de amor. E ainda São Paulo vai dizer: se não tivesse caridade, não seria nada. E a finalidade de todas as coisas está em cumprir as obras por amor. E Jesus, em fato, ele eleva essa palavra, o amor, a caridade, a um novo mandamento. São Paulo vai dizer que a caridade é o vínculo da perfeição do ser humano. Irmãos, tantas graças e bênçãos nós queremos pedir ao Senhor nessa meditação. Pedimos a graça da humildade para que possamos aprender com Jesus e, através disso, ensinarmos os outros, e a graça do amor, da caridade. A caridade anda com a verdade. Não adianta nada nós queremos dizer que somos pessoas fiéis, leais, que somos pessoas verdadeiras, se nós quebramos, se nós destruímos a caridade. Talvez o nosso tratar com os nossos irmãos, se nós formos e tratarmos com ele de maneira orgulhosa, soberba, nós não vamos ganhar o nosso irmão, mesmo que nós estivermos certo. Agora, se nós formos com humildade e, na verdade, orientarmos os nossos irmãos, nós vamos ganhar o irmão não para nós, mas para Deus. E pensemos um pouquinho, né? Quando alguém nos chama para uma festa, qual lugar que você pega? Se era o teu interesse, talvez você vá e pegue os primeiros lugares, né? E na igreja, você senta na primeira fileira, ali na frente, ou você senta nos últimos lugares? Porque existem várias formas, né, irmãos e irmãs, de compreendermos essa realidade. Porque senão isso se torna para nós vaidade. Temos que ser verdadeiros conosco mesmo. Não adianta chegar lá na igreja e sentar no último lugar e dizer: vou deixar o primeiro lugar para os outros. Nós não estamos sendo verdadeiros conosco, porque se isso não for real na nossa vida,
nós estaremos praticando um falso testemunho. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós sejamos pessoas virtuosas, pessoas capazes de acolher e de agir na verdade, conosco mesmo, com Deus e com os irmãos. E se você convida, e quando você convida pessoas para a sua festa, quem você convida? Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E os beatos, o bem-aventurado é aquele que busca a sua retribuição, não aqui neste mundo, mas na glória do céu. Então vamos permitir com que essa palavra ela entre dentro de nós, para que nós busquemos a Deus sem interesse. E nós vamos receber as graças e bênçãos do céu. Se você é um cristão fervoroso, se você participa da comunidade, se você vai todos os domingos à Eucaristia, glória a Deus, continue assim, meu irmão, participando, deixando Deus agir no seu coração. Mas não adianta nada você ir à missa todos os domingos ou até mesmo todos os dias, comungar do Senhor e agir na falsidade, e agir nos interesses, buscar os interesses pessoais e não dos irmãos, não o interesse comunitário e não aquilo que Deus quer que nós sejamos. Verdadeiros filhos que dê o testemunho do Pai que ama. Por outro lado, se você é aquele que vai na igreja de vez em quando, lembre, irmão, que você precisa de Deus. Deus está em todos os lugares, sim está, mas sobretudo na sua palavra, que se faz carne na Eucaristia, na Santa Ceia. E nós vemos isso muito concreto no Evangelho que nós escutamos hoje. Para os judeus era algo muito importante a celebração, o banquete, festejar, porque faz recordar o céu. E Jesus institui a primeira missa. Foi na última ceia judaica. Jesus institui a primeira missa, onde ele se dá inteiramente com seu santíssimo corpo e sangue. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor. E nesse mês que iniciamos, de setembro, nós queremos pedir ao Senhor a graça do amor à sua palavra. Contemplamos nesse mês de setembro a palavra de Deus. É claro que todos os dias, todo ano, ela deve fazer parte da nossa vida, mas a igreja no Brasil, ela separa esse mês para que nós possamos nos aprofundarmos ainda mais na palavra de Deus. Santo Agostinho diz: Deus escreveu um primeiro livro, a natureza. Como o ser humano não conseguiu mais ler os sinais de Deus através da natureza, ele nos deu um segundo livro, a Bíblia. Ela nos foi dada, então, para iluminar, interpretar e dar sentido à vida. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.